Vamos a outra. Não, é 1 menos x. Ele fica na fórmula dizendo que é x menos a. Que? Na fórmula, se é x menos a. Não, é 1 menos x. Ó, a integral de 1 sobre x2 menos a2, integral de x, é 1 sobre 2a, logaritmo natural do módulo de x menos a sobre x mais a, mais uma constante. Agora, então, portanto, quando for menos, ó, 1 sobre a2 menos x2, integral em x, é menos isso aqui. E menos isso aqui fica o quê? Fica 1 sobre 2a, logaritmo natural de quem? Do módulo de quê? De x mais a sobre x menos a. Que é a mesma coisa de se é módulo, tanto faz a mais x, a menos x, como x mais a, x menos a, não é não? Tá? Por isso, ó, mesma coisa. Módulo é módulo, tanto faz. Tá? Vamos aqui a outra. Exemplo. F de x igual a 1 mais 2 terços de x à terceira. F de x igual a 1 mais 2 terços de x à terceira, de raiz quadrada de x à terceira, os terços da raiz quadrada de x à terceira, é 1 mais 2 terços da raiz quadrada de x à terceira. Entendeu aí? Tá? Com x entre 0 e a, onde a é positivo. Tá? Entre 0 e a, onde a é positivo. 1 mais 2 terços de raiz quadrada de x à terceira. Então, veja. Então, solução. Primeiro vamos calcular a derivada da f, né? Então, tens quem é a derivada da f em relação a x? Quem é? Tens f de x, eu posso escrever como sendo o quê? 1 mais 2 terços, para facilitar a conta, né? X, então fica x elevado a 3 meios. E, assim, quem é a derivada de f em x? Quem é? É 2 terços de 3 meios de x elevado a 1 meio, que é quanto? Que dá só a raiz de x. Para todo x maior que ou igual a zero, tá? Só de classe C1, aqui. Logo, tá? Função de classe C1. Logo, o comprimento do gráfico de f de 0 a a é o quê? É a integral de 0 a a, tá? De 0 a a, de quem, hein?
de 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x. Então, quem é isso? É a integral de 0 a da raiz quadrada de 1 mais o quê? Quadrado da raiz de x. Tá? Que é quanto? Integral de 0 a de 1 mais x. Integral em x, tá? Eu posso escrever isso aqui como sendo a integral de 0 a ó como dá, ó. Dá 1 mais x elevado a 1 meio dx. Aí aqui é chamar isso de u, né? Se u é 1 mais x, isso é du, tá bom? E, portanto, isso é igual a integral de u elevado a 1 meio. Dá u elevado a 1 meio, ou seja, 1 mais x elevado a 1 meio mais 1, que dá 3 meios, sobre 3 meios. De 0 até a. Mas quem é isso? Isso é igual. Isso é quanto, hein? Isso é igual a, bem, é 2/3 no A. Quanto é que dá isso? Isso é 2/3 de 1 mais A, vezes raiz quadrada de 1 mais A, tá bom? Você fica a raiz quadrada de 1 mais A terceira, menos, e o valor dessa função no zero? 2/3. Menos 2/3. Unidades de... Tá igual aqui, para ficar completo. Unidades de comprimento. Tá aí. Agora, colocar a situação para vocês, acompanhada da definição. Sejam I contido em R um intervalo, F uma função de classe C1 em I, de classe C1 em I, quer dizer, ela é diferenciável e a derivada é contínua em I, e C, o número pertencente a I. A função H de I em R, dada por H de x igual a integral de C a x da raiz quadrada de 1 mais f' de u ao quadrado du. Essa função tá para todo x pertencente a I, qualquer que seja x em I. Essa função, ela é, tá para integral de C a x, não pode ser o mesmo nome, ela é denominada, ela é chamada função comprimento de arco com início em x, em C, tá? Com início em C, o início no ponto C, f de C. Então, olha o que você tem. Você tem aqui
o intervalo I. Presta atenção uma coisa que eu vou falar aqui. Ó. Você tem o intervalo I e você tem a função. E você tem o C bem aqui. Você tem o C bem aqui. Então, o C corresponde a esse primeiro ponto. E você tem um X aqui que corresponde a esse segundo ponto. Então, quem é H de X? H de X é esse comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui é o H de X, que é essa integral. Integral de C até X. E observe que isso dá uma referência no gráfico. Porque você numeratiza o gráfico. O gráfico vira um gráfico numérico. Como? Porque se X é maior do que C, o comprimento é positivo, né? E se X é menor do que C, o comprimento é negativo. Então é como se eu tivesse sobre o gráfico, aqui na posição 0, aqui eu estou em posições positivas e aqui eu estou em posições negativas. Porque repare, se o X é menor do que C, quem é a integral de C a X? É, por definição, menos a integral de X a C. Integral de X a C de uma função positiva. Com menos na frente, fica negativo. Está entendido? Entendido? Então, tem o comprimento relativo. Aqui, qual é o comprimento? Negativo. Quer dizer, negativo não. Posição negativa. O comprimento não pode ser negativo. É uma posição sobre o gráfico. A posição é o comprimento de arco. Esse comprimento que eu chamo de S. Tá? E você observa uma coisa, ó. Sendo S igual a H de X e Y igual ao F de X, tem-se duas coisas. Quem é o S? Quem é o S? O S é a integral de 0 até X da raiz quadrada de 1 mais F' de X ao quadrado, F' de U ao quadrado. Mas quem é F' de U ao quadrado? Quem é? Quem é a derivada de F em U? É o dy du ao quadrado. Integral em U. Integral em U. E quem é a derivada de S em relação a X? A derivada de S em relação a X é a galinha de X, né? Mas quem é a galinha de X? Olhando para cá, é a função integrando no limite superior, ou seja, é 1 mais a derivada de f em relação a x ao quadrado, que é igual a quê? 1 mais dy dx ao quadrado, tá? Dx ao quadrado. Tá bom? Por isso vocês verão em alguns livros, tá, um abuso da notação, mas é assim, ó, isso acontece. Eu não gosto muito disso, mas isso aparece, tá? Não gosto do ponto de vista da matemática, mas os engenheiros em livros de física você vê assim, ó, o comprimento do gráfico, tá? A função f de classe C1, o comprimento do gráfico, tá, que você tem aqui, tá aqui, função f, tá aqui o A, tá aqui o A, tá aqui o B, tá aqui o A, tá aqui o B, ó. Então, quem é o comprimento disso aqui? Quem é esse comprimento? O comprimento é esse comprimento daqui para cá. Adiante. Você já sabe, a função f sendo de classe C1, esse comprimento é L, é a integral de quem? De A a B, de quê? De 1 mais f' de x ao quadrado. Aí veja a função como sendo y igual a f de x. Y igual a f de x.
Aí quem é a filhinha de x? Quem é? dy dx ao quadrado. dy dx ao quadrado. dx. Aí alguns livros colocam assim, ó. É a integral de a até b. Abusam da notação. Trata isso aqui como se fosse uma fração. E o dx entra, então fica o quê? Dx ao quadrado mais dy ao quadrado. É um abuso terrível, tá? Mas funciona, tá? Porque isso aqui não é fração. Mas se comporta como fração por causa da regra da cadeia e do teorema da função inversa. Por causa da regra da cadeia e do teorema da função inversa, isso se comporta como uma fração. Diga a pergunta. Para mim não ficou claro. Normalmente o senhor escolheu C como zero. Foi arbitrário? É qualquer ponto C, qualquer ponto C. O C tem comprimento zero. O C não é zero. Porque o comprimento em C, quem é? Ah, desculpe. Isso é a integral de C, né? É C, é C. Tá? É C. O C não é zero. Quem é zero é o comprimento em C. Agora eu fiz a correção, acho que você entende. Tá? A integral de C a x. Quem está aqui está na posição zero, em cima, em termos de comprimento. É como se eu estou numeratizando o gráfico, tá? A posição é dada em termos do comprimento. Entendido? Então é C a x. É C a x, é sempre C a x. Tá bom? Entendido? Eu que botei zero, mas é C a x. Mas o comprimento em C é zero, então só. O comprimento em C é zero. Porque a integral de C a C. A integral de C a C é zero. Então a posição aqui é zero sobre o gráfico. Se a posição é dada pelo comprimento de arco, a posição aqui é zero, a posição aqui é positiva e antes a posição é negativa. Show. Você só concluiu isso porque eu botei zero, mas não é zero. Não necessariamente é zero. É C, tá? É C. Tá? É aqui, a luz do que está feito aqui. Agora, já que eu defini isso, vejamos o seguinte. Tá? Qual é a função, agora dá para eu fazer. Qual é a função que descreve a altura de um cabo homogêneo suspenso entre dois postes e sujeito somente à ação da gravidade? Não tem vento, estou no vácuo. Então não tem vento, não tem nada, tá? Só a ação da gravidade, tá certo? Então observe. Você tem um cabo homogêneo. O cabo é um cabo homogêneo. Ele é homogêneo em geometria e massa, tá? Ele tem a mesma geometria ao longo dele e tem a distribuição de massa é uniforme, ou seja, a densidade linear de massa, portanto, a densidade linear de peso é constante. O que é a densidade de peso? É o peso dividido pelo comprimento. E quando eu digo que ele é homogêneo, essa razão é a mesma para qualquer pedaço do cabo. Se eu pegar um cabo de 10 metros, 20 metros desse cabo, 30 metros, 40 metros, a densidade de peso será a mesma, tá? Então isso quer dizer um cabo é homogêneo. E ele está suspenso aqui, ó, somente a ação da gravidade. Você tem o chão, aí você tem um poste aqui, tem um outro poste lá na frente. E tem o seu cabo suspenso. Tá bom? Vou desenhar o cabo azul também. E tem um cabo suspenso, sujeito somente à ação da gravidade. Então espera-se que seja diferenciável, né? Uniforme,
né? A natureza é assim.